A história de Lúcifer. Todo mundo acha que conhece, né? Aquele anjo magnífico que se rebelou e foi expulso do céu. Mas, e se os versículos da Bíblia usados para contar essa história, na verdade, não fossem sobre isso? Pois é, nesta análise, vamos fundo para descobrir a verdadeira origem dessa famosa queda. Olha só este versículo do livro de Isaías. Ele é tipo a base de tudo. Por séculos e séculos, foi exatamente essa frase que pintou a imagem que a gente tem da rebelião de Satanás e sua expulsão do céu. É, de longe, a prova mais citada para a origem do mal. A pergunta que não quer calar é: será que essa passagem e outra bem parecida lá em Ezequiel falam mesmo de um anjo caído? E se toda essa interpretação popular que moldou séculos de arte, literatura e teologia simplesmente não for o que o texto original queria dizer? É exatamente essa a questão central que a gente vai investigar. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos relembrar a história de Lúcifer que todo mundo conhece. Depois, a gente entra no debate: Satanás ou reis humanos? Vamos analisar a teoria do anjo caído e logo em seguida a do rei humano. Daí, mergulhamos nos textos bíblicos para, no final, chegar a uma conclusão. Afinal, é mitologia ou demonologia? Vamos lá. Ok, vamos começar pelo básico, né? Relembrar a narrativa que se tornou a base de tudo isso. A história é aquela clássica. Um ser celestial de uma beleza e um poder incríveis que, cego pelo orgulho, quis ser igual ao próprio Criador. O resultado? Ele foi expulso, lançado das alturas celestiais. Essa é a versão que está na cabeça de quase todo mundo. Muito bem, agora vamos direto ao coração do debate. Quem são, de fato, os personagens principais dessas passagens bíblicas? E aqui o negócio fica interessante. Basicamente, existem duas grandes teorias. A primeira, a do anjo caído, defende que esses trechos descrevem a história cósmica da queda de Satanás. A segunda, a do rei humano, diz que não tem nada a ver com o anjo, que na verdade são críticas irônicas, sátiras políticas, bem terrenas, contra reis arrogantes da Babilônia e de Tiro. É essa tensão que a gente vai explorar. Ok, vamos mergulhar na primeira teoria. Como foi que a ideia de que esses textos falam sobre Satanás se tornou tão central na tradição cristã? O mais curioso aqui é que essa interpretação não surgiu do nada. Ela foi sendo construída ao longo de séculos. Pensadores cristãos dos primeiros séculos, como Tertuliano, começaram a ligar os pontos. Depois veio Orígenes, que foi o primeiro a juntar as duas histórias e dizer: olha, isso aqui é sobre Satanás. E mais tarde, Agostinho meio que cimentou essa ideia, usando o orgulho desses reis como o exemplo perfeito para o pecado de Satanás. E a ferramenta que eles usaram para fazer isso foi a chamada interpretação alegórica. Pensa assim, é um jeito de ler um texto procurando um significado escondido, uma verdade espiritual por trás da história literal. Para eles, a história sobre reis humanos era só a casca. O que importava de verdade era a mensagem mais profunda sobre a queda de um ser angelical. E aqui vem o pulo do gato, o que realmente mudou o jogo: uma tradução. No hebraico original, a palavra é Elel, que significa o brilhante. No século IV, quando Jerônimo foi traduzir a Bíblia para o latim, ele usou a palavra Lúcifer, que significa portador da luz, e era um nome para a estrela da manhã. Com o tempo, o que era um título, uma descrição, virou um nome próprio: Lúcifer, o anjo caído. Certo. Agora vamos virar a chave completamente e dar uma olhada em como a tradição judaica, que é bem mais antiga, interpretava essas mesmíssimas passagens. Isso é fascinante. Fontes judaicas antigas, como o Talmud, são bem diretas. A figura em Isaías 14 é Nabucodonosor, um rei humano famoso por sua arrogância. Outros textos vão além e colocam os reis de Tiro e da Babilônia no mesmo balaio que outros tiranos históricos. Nesses textos mais antigos, a ideia de um anjo caído simplesmente não aparece. A conversa é sobre tiranos humanos. Com as duas teorias na mesa, chegou a hora de ir direto à fonte. O que os textos originais em hebraico realmente dizem? Isso nos leva direto à evidência linguística. A palavra original não é Lúcifer, é Elel ben Shahar. Isso não é um nome, é um título poético. É como chamar alguém de o brilhante filho da manhã. Uma descrição, não a identidade de um anjo. E aqui que as peças se encaixam. A linguagem usada em Isaías tem um paralelo direto com mitos cananeus ainda mais antigos. Nesses mitos já existia a história de um deus menor, também chamado de Brilhante, que tentou tomar o trono do deus principal e acabou caindo. Parece que o profeta pegou emprestado um mito bem conhecido na época para zombar da ambição de um rei humano.
A mesma lógica se aplica ao rei de Tiro em Ezequiel. A descrição parece sobrenatural à primeira vista, mas cada detalhe tem um pé na realidade. O querubim era uma metáfora para guardiões poderosos de templos. As pedras preciosas, um símbolo da riqueza absurda de Tiro. O pecado dele, injustiça no comércio e arrogância. E a queda não é celestial, é uma destruição militar bem real que o transforma em cinzas no chão. É uma sátira cósmica sobre um tirano bem humano. Então vamos juntar todas as evidências e ver aonde nossa investigação nos levou. Resumindo, a gente pode olhar para esses textos por 3 lentes diferentes. A tradição judaica primitiva via ali uma crítica histórica a um rei humano, a tradição cristã posterior leu como uma alegoria espiritual sobre Satanás, e a análise histórico-mitológica mostra que o texto usa a linguagem do mito para fazer uma crítica política poderosa sobre tiranos humanos. Então, o ponto principal é este. Em vez de serem a origem da história da queda de Satanás, essas passagens são, na verdade, exemplos incríveis de como os profetas bíblicos usavam a cultura e a mitologia da sua época para criticar o poder terreno. Eles pegaram a ambição de um rei que se achava um deus e a descreveram em termos cósmicos para mostrar o quão absurda e condenada ao fracasso ela era. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fascinante. A gente acabou de ver como uma sátira política sobre um rei da Babilônia se transformou na história de origem do mal supremo. Isso nos faz pensar, quantas outras histórias que achamos que conhecemos poderiam revelar algo completamente diferente se a gente conseguisse lê-las através dos olhos do seu público original?